Amado e queridos irmãos, Jesus é o nosso Senhor. É um prazer, irmãos, mais uma vez nós estamos compartilhando com vocês mais o alimento diário, esse a primeira semana desse volume 3 do nosso alimento diário, que tem como título A Minha Graça Te Basta. Irmãos, assim eu me sinto assim, um pouco constrangido pelo fato do costume que temos de compartilhar as mensagens, vendo a presença de vocês, o rosto de vocês, mas a situação nos leva a compartilhar assim sem a presença de vocês, pelo fato de nós não podermos nos reunir presencialmente. Assim, temos agora essa dificuldade, mas esperamos no Senhor que logo isso vai cessar, logo isso vai passar e logo nós vamos fazer as nossas reuniões desfrutando da presença dos irmãos. Irmãos, quando João fala, o Evangelho de João, fala que o Senhor é o nosso pastor e nós somos as suas ovelhas, é porque a ovelha tem essa característica de estar junto, rebanhado. A vida de ovelha é isso, é estar junta. E por isso nós sentimos essa dificuldade de falarmos assim, sem estar vendo vocês. Mas, irmãos, eu quero dizer para vocês, já falei isso em outras oportunidades, que as nossas orações têm sido todos os dias por cada um de vocês. Desde o mais velho até o mais novo, oramos pelos jovens, oramos pelas crianças, oramos até pelo bebezinho do irmão Hércules. Antes de nascer, nós já estávamos orando por ele, para o Senhor guardar, irmãos, porque o mundo é terrível. Então nós precisamos orar para o Senhor guardar as nossas famílias, guardar a igreja, guardar os irmãos. Nós oramos pelas famílias da biológica nossa, pelos nossos filhos, esposa, por nora, genro, oramos pelos nossos netos, mas também oramos pela família de Deus, que é a igreja, os membros do corpo de Cristo. E assim, irmãos, essa semana nós vimos os irmãos têm nos suprido com a sua palavra. Nós desfrutamos esses dias do Salmo 23, que esse Salmo, ele teve uma repercussão muito grande, irmãos, para cada um de nós. Ele falou muito no nosso interior. Esse Salmo 23, que fala que o Senhor é o nosso pastor. Irmãos, o Senhor é esse pastor, que além dele conhecer a necessidade das suas ovelhas, ele cuida de cada uma. Ele conhece o que cada uma precisa. E nós, na nossa experiência prática, nós temos visto que o Senhor, ele tem cuidado de cada um de nós. E ele tem sido aquele pasto que ele diz assim: deitar-me faz em pastos verdejantes e refrigera a minha alma. Isso tem sido, irmãos, uma realidade para nós. Mesmo diante de tudo que tem acontecido, de tantas aflições, famílias perdendo os seus familiares, os seus entes queridos. E mesmo diante de tudo isso, mas o Senhor tem suprido-nos com a sua palavra, porque a única coisa que hoje que nos supre, a única coisa que nos faz feliz é quando nós tocamos nessa realidade da palavra de Deus. E essa semana, irmãos, o título da nossa semana é o ministério que recebi do Senhor. Então, esse ministério, nós já falamos também em outras oportunidades, esse ministério é o único ministério. É o ministério da nova aliança. É o ministério que teve início com o Senhor Jesus. É aquele ministério que iniciou-se ali com os 12 apóstolos, no dia de Pentecoste, quando ali foi entregue para os apóstolos esse ministério, selado com o Espírito Santo, com a descida do Espírito Santo. Então esse ministério, ele se estendeu. Hoje nós fazemos parte desse único ministério, porque nós conhecemos outro ministério, que é o ministério da Velha Aliança, o ministério do Novo Testamento. Esse ministério da Velha Aliança, ou melhor, o ministério do Velho Testamento, Paulo chamou de ministério da letra, ministério do conhecimento. Ele foi escrito em tábuas de pedras. Mas desde o início, irmãos, que eu tenho certeza que a intenção de Deus era escrever as suas palavras no nosso coração. No alimento diário dessa semana, irmãos, nós vimos uma coisa muito rica. Porque nós sabemos que, os irmãos sabem que o Novo Testamento, ele foi escrito em grego. E para nós, no português, a palavra é a palavra.
Mas no grego a palavra tem dois significados. A palavra tem dois aspectos. Tem o aspecto que é o logos e tem outro aspecto que é rema. Então, o que é logo e rema? Nós vimos, irmão, assim, porque o logos é aquela palavra que era escrita, é a palavra fundamental, podemos dizer. É a palavra que foi escrita, podemos dizer, até mesmo aquela palavra que foi escrita por Moisés, que Deus escreveu com Moisés no Monte Sinai. Ali era o logos, é a palavra do conhecimento. É a palavra que é uma palavra falada para todos. Todos, quando lê a Bíblia, quando pega a Bíblia, essa palavra está exposta para nós. Então, essa é a palavra que é a verdade. Até mesmo quando nós lemos João, eu gostaria de ler com os irmãos, em João, no capítulo 1 e o versículo 1, que fala assim: no princípio era o verbo. Esse verbo, irmão, é a palavra. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, aqui, João, quando João proferiu essas palavras, cada livro da Bíblia, irmãos, ele é escrito, porque a Bíblia é escrita para Deus cumprir a sua vontade. Então, os livros da Bíblia, todo livro da Bíblia tem um pano de fundo. E todos os livros, quando foram escritos, tem um porquê que aquele livro foi escrito. O livro de João, quando João profere essas palavras, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, é porque existia um conceito na época que Jesus não era Deus. Então, quando João, bem a par da situação, ele escreveu essas palavras, afirmando no capítulo 1 e versículo 1 de João, do seu evangelho, que diz assim: no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, essa palavra escrita, ela é o logos, que no grego é proferida assim, essa palavra logos. Então, ela é a palavra que ela está fora de nós. Ela, muitas vezes, ela enche as pessoas de conhecimento. As pessoas leem a Bíblia nesse aspecto do logos, adquirem muito conhecimento, e pelo fato de adquirir muito conhecimento, muitas vezes até se prejudicam. Essa palavra que é o logos, ela, pelo fato de estar fora, ela não causa o impacto necessário que deveria causar em cada uma das pessoas. Podemos ver quando Moisés escreveu, quando Deus escreveu ali os mandamentos com Moisés no Monte Sinai, aquelas palavras foram escritas em tábuas de pedra. Elas não estavam dentro de Moisés. E pelo fato de elas estar fora de Moisés, quando Moisés desceu do monte, que o povo estava adorando, que o povo estava adorando aquele bezerro de ouro que Arão tinha feito, Moisés, com muita facilidade, pegou aquelas pedras, aquelas tábuas de pedras e quebrou. Então, depois disso, Deus não escreveu ainda em outras tábuas a mesma escritura, significando que Deus não muda a sua palavra. A palavra é a mesma. Em 2 Coríntios, capítulo 3, começando do versículo 2, que fala assim: vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, em nosso coração. Versículo 4 diz assim: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós mesmos, como partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, irmão, essa letra aqui que fala, essa letra que mata, essa letra que nós falamos para os irmãos ainda agora, é a letra que muitas vezes
mesmo sendo a palavra, porque o Velho Testamento também é a palavra de Deus, mas essa letra, ela está fora de nós. Então você, às vezes, lê, se enche de conhecimento, esse conhecimento, às vezes, traz soberba para você, porque Paulo fala que o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então você se enche de conhecimento, às vezes, para debater, às vezes para discutir com as pessoas conhecimento, e às vezes até para achar que sabe mais do que alguém. Mas esse é quando a palavra ela é escrita em nosso coração, como Paulo falou aqui agora. Essa palavra deixou de ser agora o aspecto logos. Ela agora é a rema. É uma palavra que agora está constituída dentro de você. Não é uma palavra mais que você agora lê ela somente para você conhecer, mas é uma palavra que lhe supre na hora da sua necessidade, na hora que você muitas vezes está só, na hora muitas vezes que você não tem alguém que possa lhe socorrer. Aquela palavra está dentro de você, constituída dentro de você. Nós vemos uma passagem interessante que mostra o aspecto dessa palavra do significado rema. Gostaríamos de ler com vocês Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 4, que fala assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, irmãos, aqui uma coisa interessante, para vocês verem a diferença que existe do que nós falamos sobre a palavra rema e a palavra logos. A palavra rema, até o diabo, ele conhece e ele também usou ela. Entenderam, irmãos? Ele leu a palavra logos, a palavra logos, ele leu a palavra. Ele usou na hora da tentação de Jesus, ele usou, está escrito. Então, ele sempre, várias vezes, ele usou essa passagem, está escrito. Mas agora é o seguinte, essa palavra, ela é nesse aspecto, a logos. Só que ele não pode, o inimigo, ele não pode tomar posse da palavra desse outro aspecto, rema, porque ele, apesar de ter citado a palavra, apesar de conhecer a palavra, mas ele não faz uso da palavra interiormente. Ele não pode desfrutar dessa palavra. Então, irmãos, é fácil de entender. Eu gostaria de ler com os irmãos em João 5,37, que fala assim: o Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Então, os irmãos entenderam aqui, eles não têm a palavra permanente neles, porque não crê naquele que Deus enviou, que é o Senhor Jesus. Mas ele fala assim: examinai as Escrituras, porque julgai ter nela a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Então, irmãos, o conhecimento da palavra, é claro, nós não podemos conhecer a palavra no aspecto rema, se não conhecermos o logo, no aspecto logos. Então, nós precisamos conhecer o logos para poder entendermos, para poder desfrutarmos da palavra rema. Como podemos, todos nós, na nossa experiência, quando fomos salvos, nós estávamos no mundo, cada um fazendo a sua própria vontade. Quando ouvimos o Evangelho, cremos no Evangelho, cremos na palavra. Cremos na palavra. Então, cremos naquela palavra que ouvimos. Mas ao ouvir aquela palavra foi introduzida em nosso espírito. E em 1 Coríntios 6,17 diz assim: aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele.
Essa palavra, depois que ouvimos e ela entrou em nosso interior, ela fez uma união do Senhor com a nossa pessoa. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, irmãos, é isso que Deus quer fazer. Ele quer transformar essa palavra, mesmo que seja no aspecto exterior, a palavra fundamental, a palavra da verdade, essa palavra escrita, Ele quer transformar em nós em vida, essa palavra em vida para nós. Porque só assim ela pode nos suprir, nos alimentar. O Senhor Jesus, quando ele, em João capítulo 6, o versículo 63, o Senhor Jesus falou uma coisa interessante. Ele estava dando um sermão, um grande discurso, e os discípulos, ao ouvir aquele discurso que o Senhor estava dando, eles não entenderam o que o Senhor estava falando. O Senhor falou, eu quero ler com os irmãos, começando no capítulo do versículo 60, João 6, versículo 60, fala assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito da sua palavra, interpelou-os: isto vos escandaliza? Porque Jesus estava falando, irmão, sobre comer a carne dele, sobre beber o seu sangue. E eles entenderam essas palavras no aspecto logos, eles entenderam essa palavra no aspecto logo, como que fosse algo físico, algo material. Mas Jesus falou assim: que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Entenderam agora, irmãos? É isso que o Senhor quer fazer. Ao nós lermos a Bíblia, essa Bíblia preciosa, palavra santa de Deus, boca de Deus, quando nós lemos elas, por trás de cada letra preta dessa, nesse papel branco, existe o Espírito. Se nós não entendermos, se nós não usarmos o nosso Espírito para ler a Bíblia, que também é Espírito, porque o Senhor Jesus falou: as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Como nós podemos entender a Bíblia? Como nós podemos entender a palavra de Deus, se não usarmos o nosso Espírito? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, é Espírito. E no meu aspecto humano, com a minha mente caída, eu não posso entender o Espírito de Deus. Aí o que Deus fez? Ele colocou dentro do homem também um Espírito. Então, quando nós usamos o nosso Espírito para entender as palavras do Senhor, essa palavra deixa de ser agora o Logos. Ela torna-se para nós Espírito e vida. Por isso que os discípulos não entenderam o que o Senhor falou. Então, eles não tinham ainda recebido o Espírito prometido que Jesus tinha dito para eles. Então, João 7,37, ele fala assim, irmãos, eu quero ler esse versículo também com o irmão, João 7,37, ele fala assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O versículo 39 diz assim: isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então não é de admirar, irmãos, que os discípulos não tenham entendido aquilo que Jesus falou. Não é de admirar, porque eles não tinham ainda recebido interiormente esse Espírito. Só que graças ao Senhor, no Evangelho de João, no mesmo Evangelho de João, no capítulo 20, e o versículo, começando do versículo 20, ele fala assim,
No versículo 19, conversando com 19, diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio dele e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Graças ao Senhor. Essa promessa que Deus tinha feito, nesse momento foi cumprida. Através do Senhor soprar sobre eles, eles receberam o Espírito Santo. Então, esse Espírito, irmãos, agora, ele é o Espírito todo inclusivo. Esse é o Espírito capaz de fazer você e eu entender aquilo que Deus quer falar para nós por meio da sua palavra. Tudo que Deus quer falar, nós agora podemos entender. Não mais agora somente no aspecto daquela palavra que estava fora de nós, que tinha dificuldade das pessoas entender, mas agora esse Espírito que está em nós, ele, ao recebermos a palavra, esse Espírito faz a tradução daquilo que muitas vezes nós não entendemos, mas para nós entendermos, precisamos conhecer, irmãos. Por isso que é importante ler as Escrituras. Quando Jesus falou para os fariseus que eles examinavam as Escrituras, cuidando de ter a vida eterna, diz assim: são eles que testificam de mim. Eles conheciam, mas eles conheciam Logos. Eles não conheciam a rema. Então, aí ele diz assim: no entanto, vocês não querem vir a mim para ter vida. Então, essa vida é o que nós chamamos da transformação dessa palavra que está fora de nós, a palavra escrita, para quando ela é transferida para dentro de nós. Ela fora de nós é a palavra Logos, mas quando ela é recebida, desfrutada, percebida, aí ela torna-se a rema. Então, mas interessante, irmãos, que em Gálatas, capítulo 1 e o versículo 6, Gálatas, capítulo 1, Senhor Jesus, Gálatas capítulo 1, versículo 6, fala assim: admiro-me que esteja passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, e vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregados, seja maldito. Por que Paulo falou isso, irmãos? Porque a igreja em Corinto, ele estava cheio do conhecimento, ele estava cheio do Logos, mas essa palavra não tinha se tornado ainda o rema para eles. Então o que eles fizeram? Eles estavam voltando daquilo que Paulo tinha ensinado, daquilo que Paulo tinha pregado, tinha constituído, tinha tentado constituir cada um deles. E agora eles estavam voltando, tinham abandonado aquilo e estavam voltando para as práticas do Velho Testamento. Então, irmãos, aquilo foi muito triste para Paulo. Quando Paulo viu naquela situação, ele chamou os Gálatas de insensato. Insensato é uma pessoa louca, uma pessoa sem senso, uma pessoa doida. Então, ele, sem noção, então ele viu aquela situação, isso perturbou muito a questão daquela situação para Paulo, porque ele estava voltando, saindo daquilo que Paulo tinha ensinado, que era a rema. Aquilo que deveria ser constituído dentro deles, eles agora estavam voltando para o Evangelho do Velho Testamento. Lucas, capítulo 1, versículo 28 ao 31. Ao 31, que fala assim: e entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essas palavras. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus.
eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Agora o versículo 38. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Aqui, irmãos, eu leio esse versículo para mostrar para vocês a diferença da palavra, do efeito, do resultado da palavra logos e o efeito da palavra rema. Porque essa palavra, nós lemos aqui que os fariseus, eles conheciam as escrituras. Lemos também que os irmãos da igreja em Corinto também tinham ouvido a palavra, mas eles estavam voltando para outro evangelho. Os que o Senhor falou que eles conheciam a palavra, mas não queriam vir a ele para ter vida, também conheciam as escrituras e até achavam que por elas tinham uma vida eterna. Mas essa palavra que eles conheciam, é uma palavra, irmãos, que é uma palavra abrangente, é uma palavra para todas as pessoas. Mas desse versículo que nós lemos aqui agora, é uma palavra específica. Ela é uma palavra específica. Aqui não é uma palavra geral, é uma palavra direcionada a uma pessoa. Quando ele falou assim, ela falou assim, o versículo 38, então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a sua palavra. E o anjo se ausentou. Mas a promessa aqui é que ela ia dar à luz e a quem ele chamarás pelo nome de Jesus. Então essa palavra aqui, irmãos, foi uma palavra específica. Então eu quero dizer com isso que a palavra, quando ela é falada, essa palavra específica diretamente para a pessoa, essa é nesse aspecto, rema. Mas quando a palavra é geral, essa palavra é no aspecto logos. Então hoje o que Deus quer? Nós temos desfrutado, temos lido, temos recebido mensagens e temos tocado nessa questão da palavra rema. E essa palavra, irmão, rema, que vai trabalhar cada um de nós para que possamos ser vencedor. Porque hoje a nossa questão não é somente ser um cristão, não é somente ler uma Bíblia, não é somente para uma reunião, mas hoje Deus, através desse ministério da nova aliança, Ele quer que todos nós sejamos ministros dessa nova aliança. E esse ministro não é uma pessoa que conhece muito a Bíblia. Essa pessoa, esse ministro, claro, é uma pessoa também que precisa conhecer, mas não é uma pessoa que estuda só para adquirir conhecimento. Ele estuda, ele lê, ele desfruta, mas acima de tudo, ele é como foi comparado essa semana, a palavra rema, como uma caixa d'água. A caixa d'água, ela não recebe água para ela recebe água para distribuir para as pessoas. Então nós, como ministros da nova aliança, recebemos o evangelho. Aqui Paulo falou, no versículo que nós lemos aqui atrás, que nós não temos capacidade, não temos suficiência. A suficiência vem de Deus. De uma vez que o Senhor nos habilitou, irmãos, para sermos ministros dessa nova aliança, então nós agora precisamos ser como essa caixa, que quando nós adquirimos as riquezas de Deus, a preciosidade da palavra, o conhecimento da palavra, esse conhecimento não deve ser para ensoberbecer a gente, não deve ser para a gente se gloriar, mas deve ser para o nosso desfrute e também para alcançar aqueles que estão ao nosso redor. Que essa palavra ela possa causar, irmãos, impacto na gente cada dia, porque realmente essa palavra ela tem vindo para nós com muita revelação, com muita propriedade, com muito poder. Então eu quero pedir para os irmãos, vamos aproveitar, nós estamos tendo muito tempo, nós estamos dentro de casa, estamos ainda confinados, ainda tem muito tempo para a gente desfrutar, e eu quero que os irmãos compartilhem. Nós estamos percebendo que está tendo pouco compartilhamento dessas mensagens que estão sendo faladas. Eu espero, conto com a cooperação de vocês.
Irmãos, vamos orar uns pelos outros. Eu até gostaria de fazer uma oração com vocês para nós encerrarmos essa palavra e que nós possamos continuar buscando essa palavra rica, a revelação dessa palavra, para que Deus possa tornar cada um de nós vencedor. Nós queremos ser, irmãos, herdeiros do reino. Nós queremos reinar com o Senhor Jesus. Esse é o nosso anelo. Creio também que é o anelo do Senhor. Eu quero fazer uma oração com vocês. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Que essa palavra, Senhor, não seja desfrutada por nós somente no aspecto do Logos, mas queremos, Senhor, desfrutar no aspecto do Rema, para que possamos ser constituídos, Senhor, cada dia dela. Senhor, guarda o teu povo, guarda a tua igreja, guarda nossas famílias. Senhor, tu tens sido gracioso para com cada um de nós, mesmo diante de tudo que tem acontecido no mundo, Senhor. Tu tens preservado a tua igreja, tu tens guardado o teu povo. Senhor, mantém as tuas mãos estendidas sobre a tua igreja, sobre os teus filhos, todos aqueles que tu compraste com o teu sangue precioso, por um preço tão alto. Senhor, nos ajuda a ser vencedor. Prepara cada um de nós, Senhor. Livra-nos dessa pandemia. Senhor, guarda cada família, cada pessoa, cada um dos nossos irmãos. Senhor, guarda o nosso país, guarda a nossa nação. Dá sabedoria, Senhor, aos nossos governantes. Tome a direção, Senhor. Governe com o teu poder, com a tua mão. Sabemos que tu és um Deus perfeito, um Deus de amor e de misericórdia. Guarda o teu povo, Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, em teu nome santo. Amém.